Glória a Deus, aleluia. Mais uma tarde que Deus nos dá a oportunidade, mais um dia Deus está nos dando a oportunidade de nós nos reunirmos através desta tecnologia que Ele está dando em nossas mãos, né? Para assim glorificar e exaltar o nome dEle, para também aprender dEle, ouvir Ele falar conosco, né? E é uma satisfação. Eu sou missionário Jair da Silva, aqui do Maranhão. Trabalhei um ano com os indígenas Guajajaras e estamos trabalhando mesmo à distância, mas a gente está tendo contato com eles ainda. Tive lá uns 15 dias atrás, e estou pretendendo ir mês que vem novamente com ele, estar com eles novamente lá. Né? E é uma honra hoje estar na frente desse culto, na direção do culto. Sejam todos bem-vindos, tá? O culto online, antes de tudo a gente vai orar, né? Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai de eterna bondade, neste momento, mais uma vez, adentramos em Tua presença para te agradecer por este momento que está nos dando de podermos estar reunidos aqui, Deus amado, no culto online da Igreja Atos. Deus, que Tu venha falar aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra, que os testemunhos e a Tua mensagem que irá ser entregue nesta tarde, meu Pai, possa ficar guardada em nosso coração, possa servir de alimento para nossas almas, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Deus, usa a tua filha, do qual irá trazer a tua palavra nesta tarde para as nossas vidas. Fala através dela, em nome do Senhor Jesus. Que cada um de nós possamos ser edificado nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o objetivo do culto, desse culto online, não é fazer com que os irmãos deixe de ir à sua igreja, deixe de participar das programações, das atividades em suas igrejas locais. Não, não é isso. Mas o objetivo do culto é podermos nos conhecer, né, através dessa tecnologia, mesmo distante um do outro, mas Deus está nos dando essa oportunidade de poder nos conhecer, né, de poder ver um ao outro, mesmo distante, né? E através do Espírito Santo de Deus nós podemos sentir pertinho um do outro, né? Glória a Deus. Então, o objetivo é esse, né? É nos reunir online para, assim, dar um complemento mais, né? Alimentar a nossa alma, o nosso espírito através da palavra, através dos testemunhos, né? E que possamos ser edificados por Deus. Temos hoje na participação a missionária Elisana, né, missionária Elisana, que irá também dar o testemunho e pregar a palavra do Senhor Jesus para nós, trazendo uma mensagem. Ela é diretora da AMIPA, ali do Rio de Janeiro. A AMIPA, a Associação Missionária Pescadores de Alma, né, tem o objetivo de ganhar almas para Cristo e também capacitar, né, os irmãos indígenas para, assim, fazer esse trabalho também juntamente com os irmãos. Temos também o irmão Gabriel, né, que Cocana já está presente, irmão Gabriel Cocana, tá, né? Estará dando também o seu testemunho nesta tarde. E temos também o diretor, né, da Escola Atos, nosso irmão missionário Denis, diretor da Escola Atos. A associação é Apoio às Três Ondas, né, que tem um objetivo também capacitar, trabalhar, ensinar os povos indígenas, os irmãos indígenas a ganhar os parentes para Cristo também. E dando a oportunidade também para os não indígenas se capacitar e aprender também como trabalhar com os povos indígenas. Então, nós estamos aqui uma equipe maravilhosa, uma equipe que quer cada vez mais aprender, né, do Senhor Jesus e com desejo de alcançar as vidas que ainda não ouviram falar de Jesus, os povos não alcançados, né? Esse é o nosso desejo, nosso foco, né? De levar a palavra de Deus aos povos não alcançados. Glória a Deus. Então, nós temos 15 minutos, né, para
cada testemunho, e a mensagem é de acordo com o Espírito Santo conduzir, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo é que está à frente, ele conduz. Temos um limite estimulado de 45 minutos, mas é o Espírito Santo que conduz, né? E que vem para servir de alimento para as nossas vidas. Mas antes de passarmos ao irmão Gabriel, dando assim o testemunho, eu quero somente deixar para a meditação dos nossos amados irmãos, das nossas vidas, uma passagem que está lá em João, livro de João, capítulo 14. Eu não vou ler, né? É bem conhecida essa passagem, então só vou deixar os irmãos anotem e depois estejam lendo. João, capítulo 14, versículo 15 em diante, tá bom? João 14, versículo 15 em diante, que fala sobre Jesus promete o Espírito Santo, né? Jesus promete o Espírito Santo, promete o Consolador, ele fala que não nos deixará órfão, não nos deixará sozinho, abandonado, mas estará conosco até o fim, o Consolador. Ele estará, foi ao Pai, mas deixaria, prometeu deixar, e ele está conosco nesta tarde, está conosco até o fim das nossas vidas, até ele voltar, né? Glória a Deus por isso. Os irmãos venham meditar nesse texto, nesta passagem, que eu creio que falará com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então, já vamos... Quer se apresentar, Denis? Se apresentar? Não, né? Então, o irmão Gabriel Cocana já pode estar se apresentando e dando seu testemunho, né, nesta tarde de 15 minutos para ser a nossa edificação. Aquilo que Deus fez na sua vida, tem feito, você pode testemunhar nesse momento. Logo em seguida, também a missionária, nossa irmã Elisana, também estará com a participação. Primeiramente, boa tarde, né? Graça e paz a todos os irmãos que estão nesta live ao vivo, né? E é uma honra estar participando com vocês aqui, mesmo de longe, né? De país distante, de estado distante, né? Estou aqui, graças a Deus, hoje, pela graça e vontade do nosso Deus, né? Amém? Eu sou, contar meus testemunhos, né? Aquilo que eu vivi antes de eu ser cristão e agora que eu sou cristão, né? Na caminhada com Cristo, nesses 3 anos que eu estou aprendendo aqui, né? Na base missionária. Eu vou estar contando um pouco, né? Como é 15 minutos. Não vai ser muito longo, né? Eu creio que em 10 ou 15 minutos eu estarei contando, tá bom? Primeiramente eu sou Gabriel, né? Gabriel Kaique. Sou da Amazonas, né? Da região da Amazonas, sou amazonense. E sou natural da tribo Cocama, que fica na fronteira lá no Brasil e Peru e na Colômbia, né? Ali faço parte do município de Benjamin Constante, que fica na região de lá, do Amazonas, e moro perto da cidade, né? Como eu tinha falado com o irmão Denis, e que Deus, estou aqui pelo amor de Deus, né? Por ele ter me encontrado, e que ele tem feito bastante coisa na minha vida, né? Neste momento estarei falando sobre antes como eu vivia, né? Antes na minha comunidade, na minha cidade, eu era um jovem, comecei a usar bebida com 11 anos até os 25 anos, né? Até em 2019 que eu encontrei, aceitei a Jesus, né? Em agosto. E lá eu vivia, antes de encontrar Jesus, na minha aldeia, eu vivia bebendo, desde jovem, na cidade, usando droga, me prostituindo, né? Comecei a usar mulher com 15 anos. E também, droga também, com meus colegas nas escolas e na cidade, né? No meu trabalho, que eu ia também. E bebia muito, né? Bebia até de ficar caído
na rua, que eu me lembro 2, 3 vezes, né? Fiquei jogado, amanhecia, e gente me filmava, né? Eles têm filmação do que eu fazia antes, lá no município, né? Na cidade. Uma vez eles me mostraram nesse vídeo, olha você aqui, olha como você estava ontem, e hoje você tá bom. Eles ficavam me mostrando, né? Eu não tinha vergonha, né? Porque eu tava nem aí, né? Eles falavam isso, mas agora sim eu sinto vergonha, né? Porque eu estou na presença de Deus, eu fico lembrando, mas, mas também eu lembro que um dia quando eu estava bebendo com meus colegas na aldeia, né? Numa casa lá do parente, eu falei, isso era em 2018, né? Faltando um ano para mim terminar meu estudo, né? Eu estava lá entre eles reunido, né? Aí eu falei, quando eu inteirar 25 anos eu vou parar de beber, né? Aí eles riram de mim, né? Falaram, tu mesmo não vai, nunca tu vai parar de beber, tu vai morrer bebendo, assim como lá na região, né? Tem costume de falar que você é um penchado que gosta de beber, né? Direto, eu bebia 3 dias, né? Sem parar. Começava na sexta, sábado, parava segunda-feira, meia-noite, né? Mas eu parava, mas quando no final de semana de novo eu já estava, né? Eu falava que não ia beber mais, mas quando era final de semana já estava de novo, né? Tinha os colegas chamando, né? Para ir para bebida. E aí eu falei para eles, né? Quando eu tinha 25 anos que eu ia parar de beber, né? Aí eles falaram, riram de mim, não acreditaram, mas nem eu também eu creio que não acreditava, mas eu falei, né? Que eu ia parar, mas não sei como, mas que eu ia parar, né? Aí entrei 25 anos, em 2019, terminei meus estudos, fui para a cidade, na casa de um parente lá, fiquei lá trabalhando por 6 meses. Aí quando foi em julho de 2019, né, eu esteve lá na casa do parente. Aí quando foi um casal de missionário, né, estavam na região naquele mês, naquele ano lá também, na região, nas aldeias, lá na aldeia indígena, né, Cama, em Guanabara 2. Aí eles, quando eles foram para a cidade, que eles iam fazer capacitação na outra aldeia, né? Ocama também. Aí eles ficaram lá na casa daquele parente lá, se hospedaram por 2 dias ou 3 dias, né? Fazendo suas compras, os seus documentos que eles iam fazer as aulas, né? Aí, quando ele me encontrou, aí eles ficaram lá junto comigo também, naquela casa mesmo do parente que eu estava hospedado, né? Aí ele falou assim, o missionário falou para mim que se eu aceitaria Jesus, se eu queria uma mudança na minha vida, né? Eu já tinha 25 anos em 2019, né? Então, aí eu falei que sim, né? Que eu iria pensar, mas ele falou que não ia ser lá, que eu ia vir para o Rio de Janeiro, né? Aí, não, aí teve que decidir, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou pensar, eu falei para ele, né? Aí eles foram para capacitação, quando voltaram, passaram lá de novo, eu falei que eu ia, né? Aí ele falou, tá bom, você vai viajar em dia 30 de julho desse mesmo ano, você já vai estar indo para o Rio, né? Aí eu falei com meu pai não acreditou, ele falou, pode ir, né? Mas ele pensou que eu estava brincando, né? Mas quando ele veio descobrir que eu já estava chegando no Rio de Janeiro, né? Aí que ele ligou, aí ele ficou preocupado, né? Onde que eu estava longe dele, mas eu creio que isso foi a vontade de Deus, né? Para minha vida, e também porque ele tem, e eu agradeço a Deus por ele ter enviado o casal de missionário, né? Por ele ter me encontrado daquela forma, mas se ele me trouxe hoje para cá, né? Aqui no Rio, para mim estar estudando a palavra de Deus, da palavra dele, né? Me aprimorando mais. Mas agora eu tenho entendimento. Eu, eu abri a mão, como muitas pessoas, eu escuto que eles falam, não? Eu abri mão do meu emprego, do meu, do meu estudo, da minha família para estar servindo a Deus, né? Mas eu penso diferente, né? Quando eles falam, eu abri a mão. Eu falo que eu abri mão para agarrar aquilo que Deus tem da sua obra, né? Porque lá eu não, como que eu vou dizer que eu abri mão daquilo que eu não tinha nada lá, né? Mal eu tinha minha vida, eu trabalhava sim, mas isso não é uma coisa que se diga que é meu, né? Então, o que eu falo agora, eu abri mão para agarrar aquela bênção que Deus tem ou obra que Ele tem para mim, né? Para mim me aprimorar mais no meu estudo e para me levar para aquela aldeia que precisam, né?
E eu creio que muitas aldeias estão precisando da palavra de Deus, né, lá nas aldeias lá. E meu testemunho é isso, né, que agora eu aqui, eu entendo que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Assim como Deus me tirou daquele daquela aldeia, né, do mundo que eu vivia bebendo, agora eu vivo, né, para Cristo, e eu quero fazer a vontade de Cristo, né? E eu creio, onde que estiver escutando esta live, não só como Cristo também me tirou daquele da onde que eu estava, né, do mundo bebendo, fazendo as coisas que não devia, né, que é do inimigo, mas eu creio que tem muitas pessoas fazendo isso nesta hora, né, como hoje domingo, né? Eu creio que sim, mas quando eles ouviram esta palavra, esse testemunho que eu dou, porque quando eu encontrei a ele, ele trouxe uma mudança para a minha vida, né? Mas também cabe a cada um de nós, né, cada jovem, decidir, né, pela sua vida, né, se eles querem continuar assim ou ter uma mudança, né, de verdade, né? Parar de beber, não só falar de boca para fora, né, mas sim de todo o seu coração, né, falar eu quero parar, mas que seja, né? Aí eles falam para mim hoje, né? Ora por mim, né? Eu preciso parar de beber. Também eu posso orar para eles, né? Mas é preciso a atitude deles de tomar, né? Da sua mudança pessoal, né? Porque cada um sabe como ele quer viver, se ele quer ir. Eu falo, né? Se você quer ir para a glória ou quer ir servir ao chifrudo, né? Ao visitante que sempre chega, nos visita, ele sai. Mas sim, o Espírito Santo de Deus fica com a gente e ele não sai. Só sai quando nós fazemos coisa errada que não agrada a ele, né? E hoje eu tenho mais que agradecer a Deus pelo casal do missionário, né? Que chegaram lá e ter me tirado da vida, né? Que Deus usou esse casal, né? E estou feliz agora aqui no Rio. Eu tenho aprendido muitas coisas e estou aprendendo cada dia mais coisa que eu não fazia antes, agora eu estou fazendo, né? Mas, primeiramente, né, obedecendo a cada um deles, né, aqui, como a regra que tem, porque antes eu não obedecia a ninguém, nem mesmo muito ao meu pai, nem a minha mãe, mas hoje eu obedeço a eles, e como Cristo tem trabalhado bastante em mim, e eu estou feliz por eles, né? Eu tenho a agradecer a eles, e que Deus continua nos abençoando, e me dando sabedoria e obediência a cada um deles, né? A mim, para mim obedecer a eles, né? Porque tudo que eu faço aqui, eu creio que é para a vontade de Deus, não é para mim, né? Estamos na casa dele, aqui de onde que é a obra dele, né? É isso meu testemunho, eu tenho a agradecer a Deus, primeiramente, né? E eu creio que algum que ouvir, que tem família, parente, ou primo, irmãos que bebem, né? Eu creio que Cristo está pronto a nos ajudar, mas cabe a nós decidirmos se nós queremos ou não, né? Tá bom, meus irmãos? Era isso meu testemunho. Fico feliz pelo casal do missionário, né? Tá bom? Amém, amém. Glória a Deus. É um testemunho maravilhoso, né? A transformação que Deus faz. Mas uma colocação boa que você fez, meu querido, foi assim, Deus ele não obriga ninguém, né? Ele não força. A escolha é nossa. Eu sempre falo que o Deus não condena, Jesus não condena ninguém. O próprio ser humano que se condena pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, o próprio ser humano se condena. Deus, Sim, na verdade, quer que todos sejam salvos, né? Que chegam ao pleno conhecimento da verdade e que sejam salvos. Mas as atitudes, as escolhas é de cada um, querer a salvação ou não. Então você frisou esse ponto, né? E é muito importante. A escolha, por mais que a gente ore, por mais que a gente mostre a verdade, mas é o ser humano que escolhe, é o ser humano que decide o que ele quer para a vida dele, né? Se ele quer continuar no caminho largo ou quer andar no caminho apertado, estreito, para ter a vida sim. eterna. Glória a Deus por isso. Quero parabenizar, que Deus venha estar lhe abençoando mais e mais, lhe ensinando, lhe capacitando, que a sua mente possa cada vez mais se abrir para aprender de Jesus, aprender de Deus, e quando chegar lá, junto com seus parentes, ou aonde Deus lhe mandar, você possa ser usado por ele para assim também pescar almas para Cristo, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Parabéns, você foi certinho no seu tempo, né? 15 minutos certinho, muito bem, né? Então, parabéns por isso também. Eu estava observando aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse Amém. momento, Obrigado, vamos passar a oportunidade também para a missionária, a nossa irmã, esqueci aqui o nome, Elisana, né? A missionária Elisana, que também vai dar o testemunho e vai trazer a palavra de Deus nessa tarde. O Capote aqui disse que está com fome. Ah, graça e paz a todos os irmãos. Sou a irmã Elisana, né? Elisana Zonzini. Sou diretora e coordenadora do projeto indígena. Meu pastor é o pastor Rivaldo Silva, que é o presidente da MIPA, e nós somos uma associação, né, que temos vários projetos, e nós ficamos na coordenação e na direção do projeto indígena. Trabalhamos já 17 anos, né, com treinamento, capacitação, já temos obreiros indígenas trabalhando no campo, e o Gabriel, né, nós conhecemos ali naquela região, e Deus trouxe ele para que nós pudéssemos estar cuidando dele, né, trabalhando, e assim nós fazemos, né, com vários indígenas que já passaram por nós. E nós chegamos recentemente, né, de uma capacitação no Mato Grosso, que é o povo Chavante, né, que foi o primeiro povo que nós começamos a trabalhar. Esse povo, nós trabalhamos já há uns 17 anos com ele, já temos líderes lá trabalhando, e foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos lá, né, muitas lideranças, tivemos 35 alunos presentes na capacitação, foi um número bom, e eles já estão ansiosos para que venha outra capacitação, né? E a gente trabalhamos pelo módulo, né? São 4 módulos, e eles finalizam esse módulo, e aí a gente faz, né, tudo ali, o evento com eles, da finalização do seminário, né? Já são líderes que já estão trabalhando nas aldeias pastores, e alguns agora vão estar recebendo, né, a igreja para poder trabalhar. Tivemos, foram 14 irmãos que desceram as águas nesse trabalho, né, e eu quero, antes de começar a falar da palavra do Senhor, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Neemias, que é um livro que marcou muito a minha vida, né, e, assim, é um livro que todos eles, né, nós temos muito amor à palavra do Senhor, mas tem sempre um livro que nos marca muito, né? O livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, foi onde a palavra de Deus a Neemias, né, em relação acerca de Jerusalém, como ela estava. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam
e guardam os teus mandamentos. Até aqui, né? Do capítulo 1 até o versículo 5. E foi uma das coisas que me chamou a atenção no livro de Neemias, que a gente vê que o exílio, né, que o povo de Israel, né, que ele viveu durante ali um exílio durante muito tempo, por causa da desobediência, né, ao Deus Supremo, né? Então, o que acontece, que a Bíblia, ela nos mostra que Neemias, ele foi chamado por Deus, né, para reconstruir os muros, porque a cidade, praticamente, ela estava devastada, né, os muros eram considerados como algo que protegia toda a cidade. Então, Jerusalém, ela estava protegida, né, ali pelos muros, para que os seus inimigos não entrassem na cidade. Então, a gente vê que no exílio, Neemias, servo do Senhor, né, foi chamado para reconstruir, né, restaurar ali, nesse grande exílio, né. Foram 3 deportações que a gente vê, né, a primeira, após 70 anos de exílio, né, a primeira onda que os judeus haviam sido exilados, retornaram para Canaã, sobre a liderança de Zorobabel e Josué. E a segunda, a gente vê de Esdra, e a terceira, a gente vai ver de Neemias. Então, tudo isso aí, a gente vê a segunda deportação, 11 anos mais tarde, né, que foi destruída, ali Neemias, ele já estava no palácio, trabalhando como copeiro, ele tinha o seu trabalho, né, e todo o conforto que um palácio, um local tem, né, sendo que a gente vê que, na palavra do Senhor, né, nós vemos aqui que o seu irmão, Anani, ele foi até Neemias para poder falar do que estava acontecendo. E a Bíblia diz aqui, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, quer dizer, veio alguns com ele. E perguntei, primeira coisa que ele perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E os restantes que não foram levados para os exílios se acharam lá na província. E aí ele disse que estavam em grande miséria, desprezo, os muros derrubados e as portas queimadas. Quer dizer, um povo que tinha perdido praticamente nesse exílio, que eles foram levados, foram para o cativo babilônico, passaram muitos anos nesse cativo. Imagine um povo saindo de sua nação, entrando numa outra nação, perdendo sua identidade, primeiro, a identidade espiritual, segundo, a sua identidade física, porque o povo começou a assimilar com a cultura dos povos praticamente babilônicos e depois os persas. Então, quando um povo ele perde totalmente sua identidade, ele se torna um povo que ele é tremendamente avergonha, né? Ele se torna, quando você vai perguntar ele de que nação ele é, ele fica com vergonha de responder de qual povo ele é originário. Então, imagine para essa nação, ela está vivendo em miséria, desprezo, né? Os muros totalmente derribados, as portas queimadas. E aí, Deus envia o seu irmão ali, Anani, até Neemias. E nós vemos pela história que não era muito pertinho, não. Mais ou menos aí uns 1.600 quilômetros ele andou, não tinha avião, não tinha carro, não tinha... Ele foi a pé para poder ir lá, para poder falar com Neemias, né? Nosso povo está em desprezo. E quando a gente vê isso, quando no versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me.
e chorei. Você vê que o impacto na vida de Neemias foi tão grande que ele não conseguiu ficar o quê? De pé. Ele se assentou e chorou e lamentou. Então foi aonde que, né? Há quanto tempo muitos povos vêm em certas situações, vidas, né? Como Deus nos chamou para trabalhar entre os povos indígenas, e a gente tem entrado em muitas aldeias e algumas regiões, e a gente temos visto isso, o desprezo, povos que estão, né, em miséria espiritual, em miséria, né, de uma certa situação que a gente vê, como o Gabriel estava falando, que eles zombavam dele, filmaram ele bêbado, né, e alguém para estender uma mão é tão difícil. Mas aí que a gente vê que há quanto tempo esse povo estava no exílio, e aí Deus permite que seu irmão vá até ele, andar 1.600 quilômetros, para poder despertar Neemias, que ele tinha a sua vida, o seu trabalho estava lá. E é isso que a gente tem falado para os povos indígenas se despertarem, para que eles mesmos venham se preparar, para que eles mesmos venham ir a seus irmãos para ajudar o que está caído, o que está, né, em desprezo. E aí você vê que por alguns dias Neemias, ele começou o quê? Orar e jejuar. Sabe quanto tempo Neemias passou orando e jejuando depois que chegou a notícia? 4 meses. Ele não foi logo. Ele queria, porque ele sabia que a situação era muito crítica. Imagine ele ter que sair de lá, da região que ele estava, do palácio. Por exemplo, a gente sabe que naquele exílio, onde Neemias estava, era o rei Artaxerxes I. Então, esse rei, ele era muito temido, era um rei que não era de brincadeira, não. Então, primeiro ele tinha que entrar numa oração e jejum para que Deus pudesse entrar em toda essa situação, para que a promessa do Senhor, que a gente vê aqui, ó, que diz assim, ó: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que temem e guardam os seus mandamentos. Porque Neemias sabia que o povo tinha o quê? Se distanciado de Deus, que o povo tinha, né, não estava guardando os mandamentos e estava vivendo numa vida miseravelmente. Então, Neemias, ele mesmo diz no versículo acima, que ele se colocou também como: pois eu pequei, Senhor, contra a casa de meu pai, temos pecado, e o teu povo. Então, nós vemos que ele sentiu grandemente em seu coração, quando ele recebeu a notícia da nação, do povo judeu, que a cidade estava, né, totalmente destruída, um povo que tinha perdido a identidade espiritual e a sua identidade física. E aí a gente vê na história que, depois da oração, a gente vê o jejum de Neemias, que Deus tocou no coração do rei. E Deus faz assim. E aí a gente vê que o rei olhou para Neemias e viu uma tristeza. E a gente sabe que num reinado, o rei não está nem aí para os seus súditos, aqueles que lhe servem, né? Ele está mais para a sua vida ali. Ele iria se preocupar com alguém que estaria trabalhando para ele? Não. Mas a Bíblia diz que quando ele orou e jejuou, o Senhor tocou no coração do rei para que olhasse para Neemias. E aí ele fez a pergunta, né? E aí Neemias disse: o meu povo se encontra numa situação difícil. E aí a gente vê na história que Deus prepara as cartas, o rei preparou as cartas, tudo, para que Neemias pudesse já estar indo lá para a região
para poder reconstruir os muros. E a Bíblia diz que essas cartas que foram preparadas do rei para Neemias, que até o material que Neemias precisava para material de madeira, que ele precisava para os portões, né, e outras coisas, o rei deu. Então, a gente vê isso na história, né? Que Neemias foi somente um canal do Senhor para que o povo de Israel pudesse retornar, e a gente vê na história aí, porque, né, o Ciro, que foi usado aí depois do exílio, Deus usou um homem, um rei chamado Ciro ali, para que pudesse trazer o povo tudo de volta. E aí, Neemias, a preocupação de Neemias não era somente reconstruir os muros, era trazer identidade novamente do povo. E aí, quem ajudou Neemias para trazer a identidade espiritual foi Esdras. E aí, Esdras juntou todos os livros para poder trazer o povo de volta para Deus, e Neemias foi responsável também para poder reconstruir os muros, que foi um grande milagre, né? Esse muro foi reconstruído durante 52 dias, coisa que levaria, vamos dizer aí, que eram quilômetros que era um muro desse em volta de uma cidade, né? Muito grande. Que coisa que demoraria aí 6 meses, ou até, dependendo, né, um ano. Mas a gente vê que em 52 dias ele reconstruiu tudo isso. Uma coisa que me chama a atenção também, quando Neemias saiu, ele não falou a ninguém do que ele ia falar. Ele, quando chegou na cidade, ele foi às pessoas certas para poder comunicar aquilo que ele ia precisar fazer, né? Das ajudas, das pessoas que iriam estar nessa construção. Então, eu vejo nos dias das nossas vidas, Deus quer nos usar de uma forma sobrenatural, quer usar tanto o indígena como o não indígena, para poder estar ainda a povos que estão em desprezo, né? Povos que estão se lamentando de uma forma, quando a gente chega em certas regiões, nosso coração dói muito. Mas a gente tem que ensinar a eles, né, como Gabriel, outros que passaram, não somente dar, né, mas para que eles venham aprender, né, é o que eu costumo dizer, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Porque senão, o que acontece? Nós vemos Neemias aqui, quando ele foi, ele chamou aquela equipe para ajudar, né, e todo o povo, a trazer a identidade daquele povo de volta. E ali, imagine a nação novamente, reconstruindo toda a sua história, né? E ali Neemias fez parte disso, Esdras fez parte disso, de um projeto de Deus. E por isso que eu louvo a Deus pela vida, né, de cada irmão, né, que estão nesse desempenho da Escola Atos, e outras também, né, de nossos irmãos, que estão como Neemias, reconstruindo os muros. E chegou o tempo que a terceira onda, que é os indígenas, né, nossos irmãos indígenas, estarem também junto, reconstruindo esses muros. Nós estamos indo até vocês, as pessoas que vão estar, a gente preparando essas pessoas para estar reconstruindo uma nova história para os indígenas, né? Uma nova história, para que eles mesmos não venham... eu vi muitos testemunhos em relação até o último agora, que nós tivemos, né, na aldeia agora, que uma aluna indígena Chavante, uma mulher, depois de todo o curso, durante a programação daquela semana, nós fomos ouvir, né, demos um testemunho para os nossos irmãos. E ali teve uma indígena mulher, e ela veio se pronunciar, dizendo assim: quando eu cheguei no meu primeiro dia na minha casa, o meu esposo me disse para me abandonar o curso que eu estava fazendo do seminário.
E eu permaneci firme, me posicionei. E aí, no segundo dia, tudo que ela tinha na aula, ela falava com seu esposo em casa. E o esposo falava, larga desse seminário que você está fazendo aí na aldeia. E ela se posicionava, ela falou que ia continuar com o seminário. Terceiro dia de aula, ela pregava para o seu esposo tudo aquilo que ela estava na aula. E ela ensinava o seu esposo. Passou no quinto dia, ele mandou ela se posicionar. Ou ela largava tudo isso de Deus, ou ele ia embora. E ela, na autoridade de Deus, ela disse, eu não vou largar o meu Deus. E ela começou a dizer, lembra o que Deus fez na nossa vida? Curou os nossos filhos? Então, agora você está reclamando? Então, o que aconteceu? Aquele homem caiu em si, né? Eu vejo pela história de Neemias, quando Neemias caiu em si em relação ao povo. E eu vejo aquele homem caindo em si, quando a sua esposa falando do Deus que curou seus filhos. E aí, sabe o que aconteceu com esses homens? Para a glória de Deus, esse homem, marido dessa Chavante, e ele disse, eu quero entregar minha vida a Cristo e eu quero me batizar para a glória de Deus. Olha o que Deus fez. Então, quando nós levamos, né, fomos até a região ali do Mato Grosso, nós fomos para poder reconstruir os muros, né, do povo que espiritualmente eu venho acompanhando, e não tem sido fácil para outras nações, eu creio que assim também, né? Mas Deus tem levantado os remanescentes, Deus tem levantado cada um dos líderes indígenas, preparando eles, né? Você vê que Neemias não foi de qualquer jeito, 4 meses ele orando e jejuando para concretizar uma obra, uma preparação espiritual. E aí nós estamos, né, como Neemias, levando todo o preparo, preparando os líderes para que eles mesmos venham estar reconstruindo a sua nação, trazendo de volta a identidade do seu povo espiritual e também física, quando um povo ele perde sua língua, quando um povo perde sua característica de indígena ou de tribos, a gente vê a tristeza que há nos olhos deles. Então, eu vejo que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Neemias, é o mesmo Deus. Ele reconstrói toda uma história. Ele reconstrói a nação do povo judeu. Ele reconstrói a nação do povo Chavante. Ele reconstrói a nação do povo Guajajara. Ele reconstrói a toda uma nação Marubo, a toda uma nação de todas as tribos, povos, línguas, está lá em Apocalipse 5:9, que diz assim, estará diante do trono de Deus todo homem de toda tribo, língua. Ué, a gente vê isso, tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, Deus, ele não quer acabar com cultura, como muitos falam. Não, você vê que a preocupação de Neemias foi reconstruir os muros, mas culturalmente também. Sabemos que dentro da cultura, né, existem coisas boas e ruins, mas a gente vê um Deus supremo que ele faz o quê? Ele faz uma transformação de vida para melhor, né? Ele purifica a nossa cultura, do nosso povo. Você vê que o povo, ele voltou, foi trazido de volta sua identidade, então o povo começou a erguer sua cabeça, né? É como o nosso irmão de hoje que vocês viram falando aí, que as pessoas ficavam o quê? Como está aqui, ó, desprezo. Os próprios colegas estavam desprezando ele, filmando, né? E ali zombando dele. Assim era o povo de Israel, estava sendo zombado porque tinham perdido totalmente a sua identidade. E Deus restaura tudo isso para a glória e honra do nome dele. Então, foi aonde que o livro de Neemias muito me chamou a atenção, e eu amo essa parte, né? Você vê que o irmão dele foi 1.600 quilômetros. Olha quantos quilômetros tem do Rio de Janeiro
até o Povo Chavante, 1.900 e poucos quilômetros, mas a gente vai de avião e de ônibus, né? A gente leva 2 dias de viagem aí, e às vezes a gente quer até reclamar, né? Meu Deus! E aquele povo que tinha que andar a pé? Hoje nas aldeias a gente tem moto, né? Hoje nas aldeias a gente tem várias locomoções. Então, por exemplo, vocês estão sendo preparados também para ir a outros povos que precisam. Eu falo para os jovens daqui, alunos, que eles vão à sua nação, mas que Deus pode preparar eles para ir também em outra nação, pregar para outros povos, porque Deus quer reconstituir, né, a nação dele, uma nação que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E aí a gente vê que, quando Neemias fala que Deus dos céus, Deus temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então, a gente ensina o povo a guardar os mandamentos. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa tarde, a cada dia, né? E a gente tem ensinado ao povo a guardar os mandamentos, porque nós sabemos que nós temos, né, aliança com Deus. E essa aliança e a misericórdia do Senhor é para com todos aqueles que amam a Ele. Então, por isso que a gente tem ensinado, né, ao povo amar a Deus, ao povo a servir a Deus, ao povo fazer a sua vontade. Assim como Neemias, ele, no choque da notícia, ele sentou e chorou. Assim que Deus possa tocar em nossos corações, a cada dia, né? Para que nós venhamos ser tocados por Ele a cada dia, para que a gente não venha esquecer, porque a gente vê durante esse exílio aí, quantos anos esse povo passou no exílio, fora da sua família. Alguns foram arrancados de dentro da sua família. Imagine você ser tirado e levado para uma cidade, um local que você nunca mais poderia ver mais seu pai, nem sua mãe, sua tia. Imagine isso. Como esse povo estava. Então, assim, quando a gente entra em certas regiões, a gente vê o povo de uma forma assim. Mas Deus está levantando, né? É a primeira, a segunda, a terceira onda, todos trabalhando junto, para que a misericórdia, para que essa aliança, né, possa ser de cada geração. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu agradeço a oportunidade, né? E a cada dia, né? E nós estamos aí nessa obra e que muitos irmãos Anani venham, né? Igual nós recebemos agora um irmão muito longe aí de uma tribo, que ele quer uma ajuda, né? Ajuda espiritual. Nós estamos orando a Deus. A gente vê na Bíblia que Neemias não foi assim de... Não, estamos orando para Deus nos dar a direção do que fazer, porque é Ele que é o dono dessa obra. Então, a direção é dele, do tempo dele, na hora dele. A gente vê que Neemias, 4 meses, ficou aí orando com Deus. Então, que Deus venha nos dar direção para entrar nessa região. É uma região lá para Guiana Francesa, né? Um povo lá, que esse irmão, eu falei para ele que já a gente estaria em oração para que Deus desse o tempo e a hora dele para que a gente possa ir. Então, o Anani chegou até nós. Nós vamos como Neemias. As cartas, quem vai dar tudo é Deus agora, o preparo de tudo, tudo. Então, tudo seja para a glória e honra de Deus, né? E agradeço, tá, irmão Denis, pela oportunidade, o irmão Jairo, e toda essa equipe maravilhosa que está aí online, né? Tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma mensagem edificante, uma mensagem de fortalecimento e de também abrir a nossa mente, né? Esclarecimentos, né, para as nossas vidas espirituais, principalmente quando se trata de, quando é lido aí que ele teve um tempo, né, em oração, em preparo para poder ir. Eu tenho sempre falado para os irmãos guajajaras para que possa estar orando, né? Eles estão clamando lá, eles estão também esperando, clamando, e eu sempre falo para eles, orem
orem e Deus vai, no momento certo, na hora certa, Deus vai enviar, né? Não sei se é eu, se é outro, mas Deus vai enviar, né? Então, isso é importante, né? Muito importante, né? E o mais, como você falou, a gente fica triste que quando a gente chega no local, numa região, e a gente vê a calamidade, vê a necessidade do povo sendo abandonado, querendo se alimentar da palavra, e não tem quem o ensine, não tem quem o mostre, né? E isso é muito triste, isso é de nós que temos essa chama em nosso coração, isso dói muito, né? Mas está levantando, né? A terceira onda, né? E Deus está preparando, Deus está capacitando, e esse povo com certeza serão alcançados, serão trabalhados e irão ganhar os seus parentes para Cristo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus venha estar abençoando rica e abundantemente a sua vida, o seu ministério, o cargo que Ele deu em suas mãos para estar na direção desta missão, né, que é árdua, né, não é fácil, mas aquele que está em nós é maior, né? Aquele que está em nós, ele abre portas, né, onde não tem, né? Escancarar as portas e a gente vai em frente para fazer a obra dele, né? Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente pensa em receber ajuda dos próprios irmãos, podemos dizer assim, dos próprios irmãos da igreja, e quem ajuda é o ímpio, né? Quem estende a mão é o ímpio. Aí a gente vê aí a história de Neemias, quem ajudou foi o rei, né? Que deu tudo o que ele precisava, né? E então Deus faz dessa forma, né? E o nome dele é glorificado, é exaltado, e a palavra é semeada. Glória a Deus, aleluia. Então que possamos permanecer firme, que possamos não desistir, queridos irmãos que estão aqui nesse culto, não desista de servir a Deus, não desista de buscar a Deus, não desista desse caminho. A palavra de Deus diz que a gente não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir firme em direção ao alvo. Quem é o nosso alvo? Cristo Jesus, o céu de glória, está nos aguardando, que lá tem um lugar preparado para cada um de nós. Aquele que for fiel até o fim, nesse caminho estreito, apertado, mas que for fiel até o fim, ganhará a coroa da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos amados irmãos, vamos permanecer firmes. Não vamos desistir, porque logo, logo, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará vindo nos buscar para estar com Ele eternamente. Glória a Deus, aleluia. Quero aqui passar a palavra agora para o nosso diretor, o missionário Denis, que estará dando as palavras, considerações finais e encerrando também nosso culto. Quero agradecer de já aos nossos irmãos indígenas que estão conosco, nossos irmãos também não indígenas, o irmão Genivaldo, a cacica Júlia, entrou agora há pouco também o irmão Orleães, também, que é da Orleães Guajajara, que é da aldeia Barreirinhas, ali na BR 222, né, ele entrou agora há pouco, e todos os irmãos que Deus venha estar abençoando rica e abundantemente, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, agradeço a confiança, né, que o missionário Denis nos deu para estar na frente desse culto nessa tarde. Muito bom, obrigado, irmão Jairo. Você fez um trabalho muito bem feito. E a gente tirou 2 semanas de, não férias, mas a gente queria fazer um intervalo de refletir e avaliar as primeiras 6 semanas que nós fizemos no culto. E a gente percebe o quão bom é poder unir e juntar com os outros irmãos. E algumas vezes, quando a gente tira alguns dias, aquela saudade aumenta mais ainda e a gente fica com a expectativa de fazer novamente. E o irmão Jairo conversou comigo, aí ele... eu não lembro como a conversa aconteceu, mas ele é um dos primeiros que está conseguindo desenvolver um trabalho pela internet com os irmãos, aonde ele tem trabalhado um tempo. E eu fiquei muito feliz de ver esse trabalho começar dessa maneira. Aí eu pensei, não, por que você não conduziu o culto? Aí, na medida que a gente foi conversando,
E aí perguntei para ele, mas quem você acha que nós poderíamos convidar? Aí ele falou, não, vamos convidar o missionário Johnson. Aí vai lá, conversa com ele. Aí não deu certo com ele, aí conversa com outro, não deu certo com outro, aí parou na irmã Elisana. Então, foi uma palavra foi muito boa, foi muito gratificante. E aí a gente quer deixar um convite aqui. Se tiver outros irmãos indígenas e não indígenas, porque nossa associação é apoio às 3 ondas. Nós queremos apoiar todas as ondas. A gente quer apoiar a primeira, nós queremos apoiar a segunda, nós queremos apoiar a terceira. E eu acredito dessa maneira, essa troca de experiência, essa troca de compartilhar a palavra de Deus, do conhecimento, vai nos edificar e nós possamos ir mais longe. E a frase que o pastor Henrique Terena sempre fala, sozinho a gente chega rápido, mas juntos a gente chega longe. Então, eu acredito que é muito importante nós conseguirmos unir. Já temos vários irmãos aqui que trouxe um testemunho, uma palavra, e a gente quer deixar esse convite. A gente não está querendo ser uma elite de pessoas que a gente vai escolher que nós queremos. Nós queremos que vocês também tenham coragem, Denis. Nós queremos convidar fulano, nós queremos indicar fulano. E a gente vai na conversa e na direção que Deus vai abrindo as portas para que nós possamos incluir outras pessoas para poder crescer nessa caminhar junto. Amanhã começa a nossa escola Atos. Na verdade, a escola Atos é uma escola muito diferente. É difícil explicar, porque ela não é uma escola tradicional. É uma escola que a gente traz vários professores, várias formas, e nós estamos tentando adaptar a realidade, porque muitas pessoas têm muitos compromissos e não tem como sentar para assistir uma aula de 3, 4, 5, 6 horas. Então, nossas aulas são bem reduzidas e são bem diminuídas para que pessoas não tenham como faltar. Se a pessoa quer participar de tudo, pode participar. Se não tem como, não tem problema. Então, nós estruturamos toda a estrutura pensando na realidade de todas as pessoas que têm muita coisa para fazer na sua vida, não tem como, ou não tem porquê não conseguir participar das atividades disponíveis. A partir da manhã, até o final da escola, das aulas, eu estarei entrando às 6h30 da manhã para orar meia hora. Então, quero convidar todos vocês que estão fazendo treinamentação por mim. Não é obrigatório, mas será um tempo nestas 6 semanas para que nós possamos estar nos reunindo, orar em busca, em prol do trabalho com as crianças indígenas. Ação por Mim é um trabalho que trabalha com as crianças indígenas. Nós precisamos mobilizar equipes, mobilizar igrejas, mobilizar voluntários para conseguir formar um coordenador, para que esse coordenador pode articular como um cacique a equipe para que possa executar uma ação. Pode ser numa comunidade indígena e pode ser numa comunidade não indígena. Nós até queremos desafiar os próprios indígenas, porque os próprios irmãos indígenas não podem montar uma equipe e faz um trabalho numa cidade próxima aonde vocês moram. Assim, vocês poderão conquistar e gerar relacionamento e mudar a visão que os não indígenas têm para os indígenas. Então, será 6 semanas de aulas, segunda a sexta. Nós vamos ter vários temas, algumas a gente vai estar explicando no grupo, e cada pessoa vai estar encaixando num grupo para fazer compromisso de participar de uma vez por semana. Isso é seu compromisso com aquele grupo. Você querendo participar das outras atividades, você pode participar
ao seu critério. Não é necessário participar de todas as aulas que nós estamos disponibilizando. Caso você não tenha como assistir ao vivo, nós estaremos gravando todas as aulas e você pode acessar. Caso tiver um assunto ou um preletor específico que você gostaria de poder ouvir, nós estaremos disponibilizando todo esse conteúdo para que você possa estar assistindo depois. Nós estaremos emitindo certificado para os indígenas, a gente vai só cobrar uma oferta, mas não indígenas nós vamos cobrar R$ 50 para nos ajudar na manutenção do nosso trabalho como uma organização. São, eu acho, 9 horas de aulas gravadas e 9 horas, eu não lembro bem. Eu posso estar passando essas informações depois no grupo. Cada grupo terá um facilitador, você terá um líder que vai estar ajudando a auxiliar vocês nesse tempo, para que você possa tirar suas dúvidas e até entender o que está acontecendo, para você não perder o que está sendo repassado. Queria abrir esse momento, se alguém quer tirar uma dúvida ou pergunta. Se não tiver, se você até quer comentar sobre a palavra ou a administração, também nós queremos abrir. Ou se algum irmão quer se apresentar rapidamente, né? Nós somos muito felizes sempre com essa troca de conhecimento de um ao outro. Eu quero que todos pensem que nós não estamos numa roda, como uma roda numa aldeia, conversando. Não é o professor na frente falando para todo mundo, não. Nós estamos numa roda. Eu acho muito mais bonito. Aí, Manuel, pode falar, irmão. Então, Denis, eu assisti todas as primeiras aulas. E aí como eu faço para assistir as outras? Eu ainda não posso. Amanhã nós vamos estar passando as orientações. As primeiras aulas é o treinamento que ia fazer parte, mas eu fiz separado. Então, o treinamento Ação por Mim está começando amanhã. E amanhã a gente vai começar a passar como você pode acessar essas informações. Esse curso será disponível na mesma plataforma do treinamento da consciência missionária. Entendi. Quem fez módulo 1 ano passado ou ano anterior, nós vamos ter módulo 2 disponível para as pessoas estarem assistindo outras aulas. Irmão Aldo, tudo bem? Pode falar. Passei já alguns dias por devido à internet e também algumas atividades que atrapalhou um pouquinho, mas eu estou voltando já. E vou acompanhar toda a programação nesses próximos dias. Eu quero ficar por dentro e gravar tudo que tiver realizando. Então, isso eu queria só apresentar. Muito bom, senti sua falta. Somente Você estava isso, um pouco ausente aí, mas... Pois é. Mas vai dar certo. Mas, o que tiver falta, o pastor vai botar um presente de novo aí. Não, pastor? Amém. Tá bom. Continua aí. Tá bom. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, estamos aqui abertos para ouvir. Se não, a gente podemos dispensar todo mundo.
A missionária eu me confundo o nome aqui. Ela podia orar encerrando, né, Denis? É isso aí. Muito bom. Como? Irmão Jair, eu não entendi. É para finalizar, a senhora ora encerrando o culto. Tá, amém. Então vamos, nesse momento agora, estar orando a Deus, né? E agradecendo por este momento juntos, né? Pai querido, amado Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, em Tua presença, louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada dia, obrigado pelo Seu amor, a Sua misericórdia, a Sua aliança que o Senhor tem com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por este momento de estarmos juntos, meu Deus, da Escola Atos, do irmão Denis, do irmão Jairo, toda a equipe, Senhor, que está trabalhando para que tudo seja para a glória e honra do Teu nome. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos a cada vida aqui, Senhor, que estamos, Senhor, nesta online, Senhor, todos os nossos irmãos de cada aldeia, de cada região, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, que possam cada dia ser alcançados, Senhor, agraciados, ó Deus, dando ânimo, força, vigor, para que possam continuar a exercer aquilo que o Senhor nos ortogou, naquilo que o Senhor nos deu, em confiança para que nós possamos ir a nossos irmãos, daqueles que precisam de ouvir a palavra, usa as nossas vidas de cada um dos nossos irmãos, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, por toda essa equipe maravilhosa, Senhor, dando, Senhor, meu Deus, Pai, a cada dia, Senhor, mais crescimento, Senhor, meu Deus, e mais, Senhor, meu Deus, na Tua obra, para que possa abrilhantar, que possa, Senhor, meu Deus, alcançados, para que essa primeira, segunda, terceira onda, Senhor, e a quarta, e mais, Senhor, para que nós possamos cada vez mais crescer na graça, no conhecimento, Senhor, no ministério de cada um, ó Deus, exercido de um modo de excelência, Pai. Entregamos e te agradecemos no nome de Jesus, que vive, reina, e aguardamos a sua vinda, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gabriel levantou a mão? Aí, meus irmãos, eu me lembrei agora, né? Como hoje é domingo, queria desejar um feliz Dia dos Pais para cada um de vocês aí, né? Que Deus esteja cuidando, dando sabedoria a cada um de vocês para cuidar dos seus filhos, né? E assim como Deus também, Pai, cuida de nós, que nós venhamos cuidar dos nossos filhos, Senhor. Eu não sou pai ainda, mas um dia eu desejo ser pai, né? E que Deus abençoe vocês, cada um, né? E, e pela oração da irmã Elisana também, né? O término desse culto foi muito bom. Que Deus esteja abençoando cada pai hoje nesse domingo, tá bom? Era só isso. Amém. Eu tinha esquecido de falar. Vou parar a gravação aqui.